Você sabia que o valor da sua aposentadoria ou da pensão por morte pode ser revisado? É isso mesmo. Eu sou Vitor Gonçalves, sou advogado previdenciarista e vou conversar com você agora um pouquinho sobre esse tema. Não é incomum que o aposentado ou aposentada ou pensionista do INSS fique insatisfeito com o valor de sua aposentadoria e de sua pensão. E são vários os motivos pelos quais isso pode acontecer. Ou quando o INSS não utiliza a regra mais vantajosa, ou quando o INSS não considera as contribuições da forma que deveriam ter sido consideradas, ou quando existe algum vínculo, carteira de trabalho ou carnê que não é apresentado ao INSS e logo não é considerado para o cálculo, ou quando os estudiosos do direito previdenciário criam teses que vão sendo submetidas ao Poder Judiciário e com o passar do tempo vão sendo aceitas. Várias dessas teses, inclusive, já estão completamente pacificadas no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, no que chamamos de julgamento repetitivo, que é aquele que vai ser aplicado a todos os casos semelhantes. Então, em termos bem simples, a revisão nada mais é do que a reanálise do benefício, seja de aposentadoria, seja de pensão por morte ou de qualquer outro benefício, para que, eventualmente, o valor recebido pelo segurado seja aumentado, podendo, inclusive, gerar atrasados de até 5 anos. Seria ótimo, não é mesmo? E como conseguir, como pedir a revisão da aposentadoria? Bem, hoje, com essa digitalização dos processos, você pode, no próprio aplicativo do Meu INSS, acessar com login e senha e realizar o pedido de revisão de benefício. Você pode fazer aí de casa mesmo, seja pelo aplicativo do celular, seja pelo site do computador. Também é possível solicitar essa revisão pelo telefone 135. O próprio segurado pode ligar, solicitar essa revisão e um servidor do INSS vai analisar se é devida ou não. Mas em alguns casos, o pedido de revisão administrativo de nada vai adiantar. É necessário que se ingresse diretamente na Justiça, porque muitas vezes o entendimento da Justiça é mais amplo, mais benéfico ao segurado do que o entendimento do INSS. Isso acontece, por exemplo, nas teses que falei agora há pouco, que são submetidas ao Poder Judiciário, que são apresentadas indicando alguma ilegalidade ou alguma inconstitucionalidade, alguma injustiça e que são aceitas pelo Poder Judiciário. E essas revisões surgiram no decorrer da nossa história e continuarão surgindo, porque muitas vezes o Legislativo ultrapassa um pouco ou então fere a Constituição, fazendo com que o segurado tenha direito de não ser prejudicado por algo considerado ilegal ou inconstitucional. E no decorrer de nossa história, tivemos vários tipos de revisões. Revisão do buraco negro e buraco verde. Também posso citar revisões mais atuais, como a revisão das atividades concomitantes, a revisão da vida toda, que foi julgada lá no final de 2019 pelo STJ, mas o INSS recorreu para o STF e está lá pendente de análise, inclusive com um placar empatado de 5-5, somente necessitando do voto do ministro Alexandre de Moraes, e pode sair a qualquer momento. E como saber quem tem ou quem não tem direito à revisão do benefício? Bem, são várias as possibilidades. Nas teses revisionais, por exemplo, que eu citei agora há pouco, é necessário que um profissional analise a sua situação do caso concreto para saber se você se enquadra em algum tipo de revisão. Mas há também situações bem mais simples, como, digamos que você se aposentou, contribuiu lá atrás, em 2002 a 2010, por meio de carnês, como contribuinte individual. E você lá, todo mês, fazia rigorosamente a sua contribuição. E aí o INSS vai, analisa o seu pedido de aposentadoria e o defere. Só que com um valor que você não achou que seria o justo. Bem, analisando lá as contribuições que foram consideradas pelo INSS, você verifica lá que aquelas contribuições que você realizou por carnê nesse período não constam lá. Então, é necessário um pedido de revisão para apresentar ao INSS a prova desses recolhimentos,
para que ele refaça o cálculo e que possa eventualmente aumentar o valor da sua aposentadoria. Mas isso é só um exemplo. São várias as possibilidades. Pode ser um tempo não considerado numa carteira de trabalho, ou um tempo que o INSS sequer sabia porque o indivíduo trabalhou sem carteira assinada e não havia nenhum tipo de registro nesse sentido, ou em situação que a empresa pagava por fora comissões e que não entrava então no cálculo do INSS. Ou seja, várias são as situações, várias também são as medidas cabíveis para se obter a revisão do benefício. O que eu aconselho é que você procure um profissional qualificado da área previdenciária para que você possa tirar todas as suas dúvidas e analisar se você pode ou não ter direito a uma revisão. Ah, Vitor, então quer dizer que independentemente de quando você teve a sua aposentadoria concedida, você pode fazer o pedido de revisão. Calma lá, existem algumas limitações. Uma delas é o prazo decadencial. É um nome estranho, eu sei, mas é o nome que foi determinado pela lei. Esse prazo faz com que você não possua mais direito de rediscutir aquele ato que concedeu a sua aposentadoria. E qual é esse prazo? O prazo é de 10 anos. 10 anos a partir da concessão da aposentadoria? Não. 10 anos a partir do efetivo recebimento daquela primeira parcela da aposentadoria. Então quer dizer que qualquer aposentado que tenha recebido a primeira parcela da aposentadoria há mais de 10 anos ficará impossibilitado de revisar o ato. Bem, aqui no direito sempre existem as regras e as exceções. Existem também exceções a essa regra. Existem algumas revisões específicas que sequer têm prazo. E mesmo aqueles que se aposentaram lá em 95, 98, 2001, 2002, também poderão ter direito à revisão do benefício. São casos que, por exemplo, a ilegalidade da lei era tanta que o próprio INSS incorporou para si a responsabilidade de revisar de ofício, ele mesmo, sem qualquer requerimento, esses benefícios. Mas na prática isso nem sempre foi realizado. Então, nessas situações específicas, ainda que você tenha uma aposentadoria recebida há muito tempo, você pode sim pedir a revisão e eventualmente aumentar o valor do benefício. Mas você lembra que eu disse que o prazo de recebimento era de apenas 5 anos dos atrasados? Isso mesmo, 10 anos é o prazo para você requerer a revisão do benefício. Em relação, a partir do momento que você ingressa com a ação, você tem um outro prazo, que a gente chama de prazo prescricional. Ou seja, somente 5 anos, a partir do ajuizamento da ação, é o prazo para você conseguir os atrasados. Então vamos lá, 10 anos para poder revisar o benefício e 5 anos a partir do ajuizamento da ação para você conseguir os atrasados. E que atrasados são esses? Bem, por uma ação revisional, os atrasados correspondem à soma de todas as diferenças daquilo que você efetivamente recebeu e daquilo que você deveria ter recebido. Quer entender um pouco mais sobre as revisões de benefícios e outros temas, outros assuntos previdenciários? Bem, me segue aqui no canal e também acompanha lá no site, que eu deixei o link aqui. Lá no meu site eu estou sempre postando notícias bem atualizadas e várias situações de um benefício previdenciário, de uma aposentadoria, de uma pensão por morte, de um pente fino no INSS em algum benefício por incapacidade. Acredito que você vai gostar. Um abraço e até a próxima.